Te desafío a mostrar-me em la Bíblia que Jesus nasceu realmente el dia 25 de dezembro. Los protestantes dizem que não é bíblico, los racionalistas dizem que é uma fecha atribuída e outros chegam a dizer que esto foi uma adaptação das antigas celebrações paganas, como a fiesta romana del Sol Invicto. Quem tem razão em tudo isso? E neste vídeo vamos a revisar as evidências históricas, teológicas e bíblicas que apoiam o 25 de dezembro como a fecha autêntica do nascimento de Cristo. Te invitamos a quedar-te hasta el final para conhecer este mistério. Primeiro vamos responder a esta pergunta. De onde vem a afirmação de que a Navidad provém de uma festa pagana? Esta ideia é criada no século XVII por um erudito protestante chamado Paul Ernst. Ele tentou provar que o 25 de dezembro foi elegido para ser uma espécie de sincretismo com as antigas religiões romanas, especialmente a los adoradores del sol. Para ele, esta seria uma forma de demonstrar que a Igreja Católica havia sido contaminada por el paganismo. Mais tarde, o monge beneditino Jean Hardouin apoiou essa teoria, sugerindo que a Igreja havia cristianizado festividades paganas, pero sem alterar o mensaje evangélico. Sin embargo, quando analisamos as evidências históricas e os testemunhos tempranos, encontramos outra história. Al início da igreja, os cristianos estavam enfocados principalmente em celebrar a Páscoa, que comemora a ressurreição de Cristo, considerando-la como o evento central da fé cristiana. O clima de persecução não permitia as celebrações públicas e, sobretudo, os registros de festas cristianas que não apareciam em las crônicas romanas exatamente por este motivo. O primeiro registro documental se encontra no Cronograph 354, um documento romano elaborado por Filócalo que descreve as festividades cristianas em la ciudad de Roma para o ano 336, é decir, poucos anos depois do fim de las persecuções. La fiesta del Sol Invicto, que alguns afirmam haver sido adaptada para a fecha de la Navidad, foi instaurada por el imperador Aureliano no ano 274, muito depois de que os cristianos já celebravam a Navidad em dezembro. Alguns dizem que foi ao revés, que Aureliano elegeu 25 de dezembro porque era uma fecha especial para os cristianos. Pero mais allá de las teorias, encontramos textos de figuras clave, como por exemplo Hipólito de Roma, que em sua crônica escrita umas 3 décadas antes de Aureliano, já menciona o 25 de dezembro como fecha do nascimento de Jesus. Para os cristianos de los primeiros siglos, que em muitos casos foram perseguidos e martirizados, celebrar o nascimento de Cristo não foi, portanto, uma estratégia de marketing, como dizem alguns, ou como uma concessão ao mundo pagano, sino uma expressão de uma fé profunda e valiente. Efectivamente, São Juan Crisóstomo, um dos grandes padres da Igreja, já falava da celebração da Navidad em dezembro, lo que nos mostra que esta tradição existia muito antes de que alguém hablara em sincretismo entre cristianismo e paganismo. E se vamos um pouco mais atrás, encontramos ao historiador Sexto Julio Africano, que no ano 220 escreveu sua obra Chronographiae, onde calculava que a anunciação, é decir, a concepção de Jesus, teve lugar el 25 de março. Se contamos 9 meses a partir desta fecha, chegamos claramente ao 25 de dezembro como dia de seu nascimento. Pero atenção! Pois aqui é onde a Bíblia nos apresenta a resposta, pois o Evangelho de São Lucas nos dá pistas fascinantes. Quando o anjo se aparece a Zacarias, o padre de São João Bautista, ele estava servindo no templo de Jerusalém durante o turno do grupo de Abías. Guardemos isso, ele estava no grupo de Abías, nos diz o Evangelho de São Lucas. Este detalhe é crucial, porque graças ao hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, o especialista da Universidade Hebraica de Jerusalém, Shamarach Talmon, pudo fazer um estudo preciso e determinar que o turno de Abías correspondia a 2 períodos no ano. Um de ellos,
entre os dias 23 e 25 de setembro. Desde aí podemos calcular a fecha do nascimento de Juan, que seria a finales de junho. E dado que o Evangelho nos disse que Jesus foi concebido 6 meses depois de Juan, chegamos outra vez ao 25 de dezembro. Uma objeção. Por aqui poderia aparecer alguém e dizer: hermano, la Navidad é em dezembro, que é inverno. Seria muito raro estar os pastores cuidando das ovelhas aí, ao ar livre, com o frio que hace o inverno. ¿Sabe qué? Registros históricos y climatológicos muestran que en la región de Belém, diciembre es un mes frío, pero no tan extremo. Incluso en ese tiempo muchas ovejas pasaban noche fuera del redil y los pastores se encargaban de cuidar su rebaño al aire libre. La necesidad los obligaba a esto. Además, algunos estudiosos indican que las ovejas en Tierra Santa suelen parir en diciembre, un hecho que podría tener un simbolismo muy importante. El Cordero de Dios nace cuando nacen los corderos. Isso reforça o simbolismo de Jesus com o sacrifício pascual. Pero há aqui um detalhe interessante para quem gosta de conhecer as costumbres da época em relação aos animais. As normas de pureza de los judíos classificavam os rebanhos em 3 tipos. Em primeiro lugar, temos as reses blancas. Elas poderiam entrar na cidade e poderiam passar a noite no redil. Las reses de color mezclada podiam passar a noite no redil, pero sempre e quando esse redil estivesse fora de la ciudad. E as ovejas que eram negras ou oscuras eram consideradas tão impuras que não podiam nunca entrar na cidade, nem sequer podiam alojar-se em las cercanias de la ciudad. Tinham que dormir al raso. Los pastores, portanto, les hacían um toldo e tinham que abrigar-se em uma tenda, algum lugar, para vigilá-las durante a noite. É muito significativo que o Hijo del Hombre, que vino para salvar a lo que estava perdido, llame assim justamente a los pastores de las ovejas negras, aqueles que representavam a los hombres perdidos e rechazados por la sociedade. Então, realmente, é o 25 de dezembro uma fecha arbitrária? A resposta é não. Essa festa não foi selecionada al azar. Viene sendo celebrada desde os inícios da Igreja. Já nos primeiros siglos, o 25 de dezembro foi a fecha em que se celebra o milagro do nascimento de Deus em um momento de oscuridade, justo quando os dias começavam a alargar-se depois do solstício do inverno. Isto tem um profundo significado também espiritual. Assim como a luz regressa para vencer a oscuridade no mundo natural, a venida de Cristo representa a luz que vence as tinieblas no plano espiritual. E que passa com a tradição das festividades? A lo largo de los siglos, a Igreja foi marcada por um calendário de celebrações, e cada uma dessas fechas tem uma razão simbólica. A circuncisão de Jesus, por exemplo, se celebra el 1 de enero, e a apresentação no templo el 2 de fevereiro. Essas fechas não são caprichosas. Elas correspondem exatamente aos 8 dias e aos 40 dias determinados por la lei de Moisés. As festas cristianas estão desenhadas para ajudar a los creyentes a viver o mistério da fé em um ciclo litúrgico que conecta profundamente com o mensagem de Cristo. Agora que conhecemos todos estes elementos históricos e teológicos, podemos dizer que celebrar a Navidad el 25 de dezembro é uma tradição que tem suas raízes em los primeiros siglos de la Iglesia e na experiência viva de los primeiros cristianos. É um recordatório de que o nascimento de Jesus não foi solo um evento en el tempo, sino um mistério que ilumina nossa vida. Assim que a próxima vez que escutes que o 25 de dezembro é uma fecha elegida al azar ou adaptada de festas paganas, recuerda que os cristianos han tenido razões profundas para essa celebração desde há quase 2000 anos. O nascimento de Jesus representa o nascimento de uma nova humanidade que brotará de seu costado aberto por la lança. Jesus nasce para nos salvar e se entrega por amor a nós de modo completo. Al mirar al Santo Niño en el pesebre, recordemos que devemos a Ele uma resposta de gratidão e de fidelidade. Jesus vino a nós, respondamos nós também
como seus verdadeiros discípulos e manifestemos com claridade nossa fé católica. Quando eu era muito jovem, o Dr. Plínio Correia de Oliveira, meu padrinho de confirmação e um homem de vida totalmente santa e dedicado à Santa Igreja, me perguntou: "Vocês sabem, jovens, que significa a Epifania?" Eu, em verdade, nunca havia escutado essa palavra. Ele então nos explicou: Epi é o centro, fania, hablar, manifestar-se. Epifania, decía ele, é a primeira vez que Jesus se manifestou a todos os pueblos. E é por isso que a fiesta de los Reis Magos é a fiesta de la Epifania, onde Jesus falou por primeira vez a todos os pueblos. E como eu quero que vocês sejam pessoas que levem o mensagem de Jesus a todos os pueblos, dou a seu grupo o nome de Reis Magos, para que hagam sempre apostolado. Esse mensagem eu transmito a você, meu irmão, minha irmã, el dia de hoje, para que você pueda seguir também neste santo conselho e ser, em todos os lugares onde esteja, um heraldo de luz para iluminar este mundo lleno de tinieblas. Salve Maria!